Fala pessoal do canal Vinitec Brasil, sou aqui do Gama Pros de Brasília. Resolvi fazer esse conteúdo pois não tem nada falando sobre esse equipamento aí de forma técnica no YouTube. Então se eu sou o primeiro, se você viu, caiu por aqui, tem alguma dúvida, se inscreva, deixa o like, tamo junto. Se você tem algo para compartilhar, deixa nos comentários. E a primeira pergunta que eu falo, a sua aí chega na temperatura que registra? Tá, vamos lá. Essa aqui parece uma mini geladeira, tem alguns adesivos que o cliente colocou, proibido colocar alimento, mas na verdade isso aqui é para colocar alimento. Por certo, a cliente está colocando utensílios de alguma coisa de procedimento cirúrgico ou procedimento de botox, enfim, que precisa manter e conservar uma temperatura ali, tá? Vou virar esse equipamento, pois na verdade este equipamento aqui se chama manteigueira climatizada, beleza? Capacidade 12 litros, é bivolts, e também tem a opção de você ligar na tensão de 12 volts. Aqui nos conectores nós temos duas entradas. Uma caso você tenha um home, né? Um carro aí de viagem, passeio, ou qualquer carro que tenha entrada 12 volts, você vai conectar aqui. Ou se for na instalação elétrica da sua residência, independente de ser 110, ou de 100 a 240, você vai conectar aqui e vai ligar direto na tomada. Esse equipamento é bem fácil você abrir e acompanhar aqui por dentro, pois só tem esses 6 parafusos, você já abre essa parte. Aqui dentro você vai encontrar duas pastilhas Petier, dois dissipador, dois cooler, uma placa de potência e a placa pequena de comando, pois quando você liga 12 volts, ela já não vai para a placa principal e fica aqui na outra plaquinha que distribui essa energia para as pastilhas Petier. Beleza? Ó, primeira curiosidade que eu venho aqui, né? Aqui tem um botão de liga e desliga. Aqui a gente coloca e a gente faz o ajuste. Olha só a temperatura que ele me registra aqui, que é capaz de marcar -9, cara. Eu não acredito. Deixa no comentário aí. Eu coloquei um termômetro aqui dentro e pude acompanhar durante 24 horas, chegou no máximo 10 graus. A mesma temperatura que chega um filtro purificador da Electrolux. Mas eu falo, ai Vinícius, mas não trabalhe com duas pastilhas Peltier? Ó, quando a gente para de clicar, ele vai voltar na temperatura que está marcando no momento. Primeiro, esse sensor aqui está muito próximo lá das pastilhas, que ele marca uma temperatura até mais baixa do que não é comum, tá? Não tá assim. Então eu botei um termômetro, vi que a diferença, ó, se eu botar um termômetro aqui, vai estar marcando ali 18 ainda. Então esse termômetro tá muito encostado lá na pastilha, onde não devia ser. Internamente não consegui ver, óbvio. Que o certo era marcar a temperatura real com o sensor mais exposto aqui, próximo aqui, onde ficam os alimentos, tá? Então, outra coisa que eu não acredito é isso aí, ó, já tá marcando 11. Liguei agora há pouco, lógico, ficou ligado, mas obviamente já abri várias vezes essa porta. E sim, fica a minha dúvida. Se a sua tá marcando aí, é bom para ter certeza se tá chegando a temperatura, com o termômetro aí adicionado lá dentro, para você acompanhar, tá? Segundo a cliente, o relato que ela disse que formava gelo. Comente se a sua forma alguma camadinha de gelo ali. Eu acho que esse equipamento para congelar, porque abaixo de zero, você sabe congelar água? E aí fica aquela pergunta, será se congela mesmo? Minha opinião técnica que eu acredito que não chega, pelo que eu vou explicar aqui atrás dela agora, tá bom? Bom, as pastilhas dela é o mesmo tamanho das pastilhas do filtro da Electrolux, mas é a primeira vez que eu vejo essas pastilhas com potências diferentes. A primeira vez que eu olhei, eu falei, cara, se um filtro tem 70 watts de potência, aqui com duas pastilhas tem que ter 140. Mas não, o equipamento trabalha com 70 watts de potência. A mesma potência que trabalha esse cara, trabalha aqui. Aí você pergunta, mas o filtro não trabalha com as pastilhas? Pois é, normalmente a pastilha do filtro é a 12706. É, 0,6. E essa aqui é 0,30. Então 0,30 mais 0,30, 0,6. Então essas duas pastilhas juntas faz o que uma daquela ali faz. Por isso que eu notei e falei, rapaz, essa placa deve ser bem robusta, porque essas pastilhas costumam consumir, pessoal, pelo menos a do filtro ali, ó, 4 amperes, tá? Então aqui deve consumir 1,5, 2 amperes, por ela ser 127,03. Porque eu vou falar uma coisa, se fosse a mesma do filtro em relação à potência, era para estar marcando 140 watts e essa placa aqui tinha que ser uma baita placa. Pois por mais que seja um produto de 12 volts, mas consome uma grande corrente de ampere. Essa pastilha consome, beleza? Então aqui deve consumir aí 1,5 até 2 ampere cada, dando um total de 4 ampere, coisa que uma faria. Então, tá aí essa curiosidade, que a pastilha dela não é a mesma, e se você colocar igual aquela, você vai queimar a tua placa, porque não vai aguentar. O cooler, diferente, em vez de soprar para fora, ele sopra para dentro, jogando ar pela lateral. Coisa diferente que faz ali no filtro da Electrolux,
que joga o ar literalmente para trás. E dependendo de ser para frente ou para trás, como muitos comentam, vai depender muito do acesso. Se tem acesso de liberação, não importa se é para trás ou para frente. O importante é que aquele dissipador, a parte metálica, ele absorve calor quente da pastilha. Então esse ventilador faz com que retire para que cada vez esquente mais lá e a eficiência do outro lado onde gera da pastilha seja 100%. Então seu filtro aí ou sua mini jadão da bem, confira se realmente você apertou bem, encostou bem. Se você passou a pasta térmica, pois isso eu já vi na prática, faz toda a diferença na hora do consumo, tá bom? E lógico, pastilha de qualidade. Essa era a curiosidade que eu tinha e estou compartilhando com vocês para deixar no canal aí, porque eu não vi ninguém falando sobre essa manteigueira climatizada. Gostou do vídeo? As informações? Deixe seu like. Tamo junto.